E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta, professor Daniel Lima, com você, resolvendo questões de língua portuguesa da banca CESP-Sebrasp. E vamos direto para a questão, vamos continuar o nosso curso. Vamos lá, de olho na tela, cadê a questão? Tá lá, vamos dar uma olhada aqui. A questão número 12. A questão número 12 diz o seguinte, deixa eu pegar aqui uma caneta, isso. Mantendo-se os sentidos, olha só o que é importante a gente destacar, os sentidos, a coesão e a correção gramatical. Agora a banca pediu os três, sentido, correção e coesão. Do texto, o trecho trata-se de uma ferramenta de avaliação da administração pública de diagnóstico e auxílio na escolha das prioridades e de promoção de boas práticas organizacionais, no último parágrafo, poderia ser reescrito da seguinte forma. Então, estamos diante de uma questão de reescritura. Daniel, como é que eu lido com essas questões? Bom, a dica que eu tenho aqui para você é primeiro você ver as partes que tem no texto original e ver se essas mesmas partes estão na proposta de reescritura. Porque agora a gente tem que ver tudo, né? Então a banca falou de coesão, de sentido. A coisa mais fácil de identificar é justamente ver se mantém o mesmo sentido. Porque pediu sentido, a gente vai dar uma olhada lá. Então, ó, trata-se de uma ferramenta de avaliação da administração pública. E aí a gente já olha aqui, ó, quem é que trata, né? Quem é que trata? Esse verbo tratar aqui, ó, quem trata, trata de algo, nós temos um verbo transitivo indireto sendo acompanhado de uma partícula ser. Ou seja, quem trata é ele ou ela. Ele ou ela trata. Este ser é um índice de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo indireto, seguido do ser, já desconfie, está na terceira pessoa do singular. Então, trata-se de uma ferramenta de avaliação da administração pública. Vamos procurar o correspondente lá. Olha lá. O ranking de competitividade dos estados trata-se da ferramenta. Olha o verbo aqui, ó, tratar. Na proposta de reescritura, gente, a gente já identificou um erro aqui, problema de coesão, causado também por questão de correção gramatical. Olha, na proposta original, trata-se de uma ferramenta de avaliação da administração, o sujeito é indeterminado. Aí na proposta de reescritura, ele começa assim, ó, o ranking de competitividade dos estados trata da ferramenta. Aqui, ó, ele colocou, manteve o ser. Então você tem um sujeito explícito, o sujeito explícito é o ranking, né? O ranking de competitividade dos estados, tudo isso daqui é o seu sujeito. Então já por aí já mudou o sentido, já afetou o sentido. Lá atrás era indeterminado, agora está determinado, mudou o sentido. Ou seja, o gabarito a gente já pode colocar aqui como errado, tá bom? Mas vamos dar uma olhada? Olha só o que a banca fez. Ela manteve o índice de indeterminação do sujeito. Gente, se eu tenho um sujeito indeterminado, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Mas ao determinar o sujeito, esse índice sai daí, tá? Não tem como manter um sujeito explícito e o índice de indeterminação do sujeito. Isso fere a correção gramatical, tá? Não tem como eu falar, o ranking trata-se da ferramenta. Se eu tiro o ser, ficaria ok. O ranking trata da ferramenta de avaliação. Gramaticalmente estaria perfeito, mas de qualquer forma teria alterado o sentido. Como a banca pediu tudo, gabarito, então está errada a questão, tá? Se você tem dificuldade ainda, se não é muito claro para você a diferença do ser como partícula passivadora, como índice de determinação do sujeito, a sugestão que eu te dou é parar um pouquinho, pausa o vídeo ou faça a anotação, estudar funções da partícula ser. A banca CESP-Sebrasp gosta de cobrar muito a diferença entre índice de determinação do sujeito e partícula passivadora, tá? Essa diferença é recorrente em questões de prova. Então tá lá, gabaritamos aqui a nossa primeira questão. Deixa eu colocar aqui pra gente, vamos já direto para a próxima. Cadê? Puxa a próxima lá. Questão agora é a número 13. Número 13 diz assim: no trecho, como um sistema de incentivo para os líderes públicos, o segmento para os poderia ser substituído por aos, sem prejuízo para a coesão do texto. Olha só que bacana. Basicamente, gente, quando eu falo aqui, ó, como um sistema de incentivo para os líderes públicos, ele está cobrando a regência de incentivo. É incentivo para os líderes. Esse para é uma preposição. Estamos diante de uma preposição e esse os é um artigo, ok? E aí ele pede para fazer a substituição. Na substituição ele fala poderia ser substituído por aos. E olha que bacana, o a no aos é uma preposição e o os é um artigo. Ele manteve os mesmos elementos da proposta inicial. Então ficaria
como um sistema de incentivo aos líderes públicos, para os líderes públicos. Existe uma ligeira mudança semântica, mas a banca não falou de alteração de sentido. Ela falou o quê? Mantém a coesão, mantém a ligação entre os termos, tá? Sem prejuízo para a coesão. Portanto, a questão número 13 está correta, tá? Gabarito certinho. Eu achei essa questão até tranquila, lembre-se de sempre verificar. Porque na proposta de reescritura, se você tem dois elementos, preposição e artigo, é comum de que você também precise de dois elementos, preposição e artigo, na proposta de reescritura, tá? Se bem que aqui ele nem cobrou sentido, então eventualmente você poderia alterar, tirar a preposição, não cobrou correção gramatical, só falou de coesão. Achei uma questão muito tranquila para uma prova de analista, tá? E de tribunal ainda. Mas vamos ver, vamos para frente, vamos ver como é que a gente se sai nas próximas. Questão 14 já está na tela, olha só. A número 14 diz assim: trata-se de uma ferramenta de avaliação da administração pública, de diagnóstico e auxílio na escolha das prioridades e de promoção de boas práticas organizacionais que, além de ajudar políticos a priorizarem ações com base em uma inteligência de dados bem robusta, ou seja, como um sistema de incentivo para os líderes públicos, pode ser um bom indicador da gestão pública da região. Ok, esse é o texto, né? A questão diz assim: no primeiro período do último parágrafo, é esse que está aí para vocês, os elementos avaliação da administração pública, vamos dar uma olhada lá onde é que está. Avaliação da administração pública, aqui, ó, a ferramenta de avaliação da administração pública. Ok. Diagnóstico e auxílio na escolha das prioridades. Cadê? Aqui, diagnóstico e auxílio na escolha das prioridades e promoção de boas práticas organizacionais. Então vai lá. E promoção de boas práticas organizacionais são relacionados ao termo ferramenta. Então ele está dizendo que tudo isso daqui estão relacionados ao termo ferramenta. Bom, pessoal, olha que legal. Como a gente já consegue perceber aqui nessa estrutura, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Todos esses termos falam assim, ó, trata-se de uma ferramenta. Olha a preposição. Lembre-se que preposição subordina um elemento a outro. A preposição ela é empregada para fazer uma ligação entre um termo subordinante a um termo subordinado, tá? Então eu tenho aqui, ó, ferramenta de avaliação. Olha a preposição. Então a ferramenta de avaliação, ferramenta de diagnóstico. Vamos puxar uma setinha. Ferramenta de diagnóstico e ferramenta, ó, conjunção aditiva, e ferramenta de, olha a preposição, promoção. Então nós temos uma ferramenta de promoção. Todos os termos, esses três termos preposicionados, são relacionados ao termo ferramenta? São sim. Gente, ferramenta é um substantivo, correto? Substantivo. E os três elementos preposicionados são adjuntos adnominais. São adjuntos adnominais de ferramenta, tá? Então, ferramenta de avaliação, ferramenta de diagnóstico, ferramenta de promoção. Então, todos os três estão subordinados a ela, portanto, questão número 14 está correta também. Bem bacana a questão número 14. Lembre-se do emprego da preposição. Toda vez que tiver preposição, procure o termo a qual aquele termo preposicionado está subordinado. O termo preposicionado ele é subordinado a alguém. Aqui nós temos três subordinados à ferramenta. Tá joia? Questão bacana, uma questão bem legal. Vamos para frente que a gente tem muita questão para resolver nesse bloco de hoje ainda. Cadê a próxima questão? Chama lá, tá na tela. Vamos juntos. Paulistas lideram o ranking há anos. No ano de 2022, porém, houve piora no quesito segurança patrimonial, com aumento no número de furtos e roubos. Estados do Norte e do Nordeste são os menos competitivos do país. Beleza. Questão número 15 diz o seguinte: no penúltimo parágrafo, a conjunção porém, tá aqui, porém, por estar entre vírgulas, mantém elo coesivo que indica conclusão em relação ao período imediatamente anterior. Olha que legal. Você que está me assistindo agora, se você tiver assistido aos outros blocos anteriores, eu já venho falando isso aqui há mais de uma aula. Estude as conjunções, decore as conjunções, entenda o emprego das conjunções. E se você já fez isso, você já deve saber que porém é uma conjunção adversativa.
adversativa. E, gente, conjunção adversativa não dá ideia de conclusão. Não importa se está entre vírgulas, tá? Porque ela foi intercalada ali, ó. No ano de 2022, adjunto adverbial deslocado. Houve, porém, aí deslocou também a conjunção, tá? Então, porém, houve uma piora. Então, o que que acontece? A conjunção adversativa, ela expressa uma ideia de contrariedade, de oposição. Nós resolvemos uma questão dessa recentemente, um bloco anterior aí. Ela expressa uma ideia de contrariedade, de oposição e não de conclusão. Não dá para falar que ela é conclusiva. Portanto, a questão número 15, está errada. Ele diz que dá a ideia de conclusão. Gabarito, então, errada. Tranquilo? Questão bacana, questão tranquila, é aquela questão que você resolve rapidamente se você já tiver decorado as conjunções. Vamos mais uma. Próxima questão na lista é a número 16. Está lá na tela. De novo, nível superior, tá? A gente está resolvendo muitas questões da prova de analista judiciário do TJ Espírito Santo. Vamos para o texto. De acordo com os gráficos mostrados a seguir, dos mais de 20 estados, apenas 5 não mudaram de posição ao longo do último ano, 2022, com destaque para São Paulo e Santa Catarina, que lideram, assim como Rio de Janeiro e Roraima, que subiram bastante. Tá. No segundo parágrafo, a oração que lideram... Cadê a oração? Ah, tá aqui. Vamos lá sublinhar a oração. Falou da oração, a gente sublinha. Explica que, no ranking, São Paulo e Santa Catarina são os estados que ocupam a primeira e a segunda colocação, respectivamente. Vamos lá. É uma questão que envolve texto e conhecimentos gramaticais. Olha só. A oração que lideram explica. Quando ele fala de explica, você lembra logo de um termo explicativo, tá? E aí quando ele fala aqui, ó, com destaque para São Paulo e Santa Catarina. Então, São Paulo e Santa Catarina que este que pode ser substituído por os quais. Lembra disso? Os quais. E toda vez que eu consigo substituí-lo por os quais, ele é classificado como um pronome relativo. Se o que é um pronome relativo, esse pronome relativo está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Lembra disso aí? Se a oração é subordinada adjetiva, só possui duas classificações. Ou ela é explicativa ou é restritiva. Em razão desta vírgula aqui, estamos diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, ele está falando assim, que explica, com destaque para São Paulo e Santa Catarina, que lideram, assim como Rio de Janeiro e Roraima, que subiram bastante. Então, quem é que lideram? São Paulo e Santa Catarina. Quem é que permanece na liderança? Os primeiros colocados. E aí está nessa ordem, né? São Paulo ficaria como primeiro e Santa Catarina o segundo. Esses são os líderes. Os líderes, primeiro e segundo colocado. Ó. Primeira e segunda colocação, respectivamente, tá? Aqui ela envolveu um pouco da noção de oração subordinada adjetiva, mas a número 16 nós podemos dizer que está correta também, tá certo? É claro que na prova original dessa questão existia, além desse texto, existia um gráfico também que falava sobre a relação dos estados, a posição dos estados aqui. Esse gráfico a gente não tem, mas só com base nessa questão aqui, diante da oração subordinada adjetiva explicativa, a gente consegue afirmar que a afirmativa está correta. Tudo bem? Tranquilos? Vamos continuar? Vamos lá. Próxima questão, cadê? Questão número 17. A gente continua com a mesma prova. Olha só. De acordo com os gráficos mostrados a seguir, dos mais de 20 estados, apenas 5 não mudaram de posição ao longo do último ano, 2022, com destaque para São Paulo e Santa Catarina, que lideram assim como Rio de Janeiro e Roraima, que subiram bastante. Ok. No trecho, apenas 5 não mudaram de posição. Onde é que está isso daqui? Ah, está aqui. Ó. Vamos destacar. Apenas 5 não mudaram de posição. Ok. Foi utilizada a estratégia de coesão por elipse. Coesão por elipse, tá? O que é elipse, Daniel? Elipse, você lembra de sujeito elíptico. Elipse significa ocultação. Ocultação. Olha lá. Para não criar confusão, a banca aqui nem falou de figura de linguagem, tá? Mas para não criar confusão, a banca CESP e SEBRASP, existem duas figuras de linguagem que a gente geralmente estuda, que às vezes os candidatos discutem muito sobre a diferença entre as duas e o que a banca cobra. Existe a elipse,
que é a ocultação de um termo, facilmente identificável no texto, tá? Figura de linguagem, e existe zeugma, que é a ocultação de um termo que já apareceu. Se você olhar aqui no texto, volta aqui, olha só. De acordo com os gráficos mostrados, dos mais de 20 estados, apenas 5 o quê? Apenas 5 estados não mudaram de posição. Então, existe a ocultação da palavra estados aqui? Existe. Aí, se você observar, olha só, a palavra estados apareceu anteriormente. E aí tem gente que fala, Daniel, mas isso é uma zeugma. Só que para a banca CESP-CEBRASP, ela considera a zeugma como um tipo de elipse. Tá bom? Isso para a banca CESP-CEBRASP. Umas outras bancas tradicionais, como a FGV, FCC, elas vão chamar de zeugma mesmo, tá certo? Mas aqui pra gente, CESP-CEBRASP, zeugma é uma forma de elipse. Ou seja, ela utilizou uma estratégia de coesão por elipse, uma estratégia de coesão por ocultação? Sim, ela ocultou a palavra estados. Para evitar repetição, ela fez essa ocultação. Portanto, a questão está correta, tá? Apenas 5 não mudaram. E aí vale a pena também a gente abrir um parênteses aqui. Se a banca tivesse ocultado um verbo na ocultação, na elipse, tá? Para marcar a ocultação desse verbo, ela empregaria uma vírgula, lembra? Existe o caso de emprego da vírgula para marcar a ocultação, a zeugma, tá certo? Isso já foi cobrado também em prova, só para você se lembrar depois, ou caso você queira se aprofundar no assunto, dá uma olhadinha lá, vírgula para marcar a ocultação de um termo. Joia? Então, questão 17, o gabarito está correto. Vamos resolver mais questão. Quero gabaritar essa prova contigo. Questão número 18. Tá lá. Diz assim. Aqui é o mesmo texto, né? Ferramenta da avaliação de administração pública, de diagnóstico e auxílio na escolha das prioridades de promoção de boas práticas organizacionais, que além de ajudar políticos a priorizarem ações com base em uma inteligência de dados bem robusta. Ok. No primeiro período do último parágrafo, as bancas deixaram de cobrar linha, estão cobrando mais período, tá? Fica mais fácil para ela, porque às vezes quando formata o texto sai da linha e aí muda a bagunça toda a questão. E quando fala de período, pode mexer do jeito que quiser. No primeiro período do último parágrafo, a expressão além de, cadê a expressão? Vamos achar, tá aqui, ó. Além de, constitui um elemento de coesão que estabelece noção de esclarecimento. Esclarecimento. Quando ele fala além de, ele vai esclarecer. Vamos dar uma olhada? Trata-se de uma ferramenta de avaliação, de diagnóstico, de promoção que, além de ajudar políticos a priorizarem ações com base em uma inteligência de dados bem robustas, além de ajudar políticos, fazem isso. Tá? Então é uma ferramenta que além de ajudar faz, né? A ferramenta disso, disso e disso, além de ajudar políticos, faz também outra coisa. E está dizendo que ele estabelece uma noção de esclarecimento. Pessoal, a número 18, ela está errada. Ela está errada. Por quê? Porque a expressão além de dá uma ideia de soma. Então é uma ferramenta de avaliação, de diagnóstico, de promoção que, além de ajudar, ou seja, faz mais que ajudar, faz outra coisa também. E aqui ele falou que seria de esclarecimento, não é de esclarecimento, é de soma, tá? Dá uma ideia de soma aqui. Questão tranquila também para a gente resolver. A número 18, portanto, é o gabarito, está correto. Vamos continuar. Vamos para frente que a gente tem mais questões aí. Próxima questão. 19. Você mora em um lugar competitivo? Essa é a pergunta feita pelo ranking de competitividade dos estados. A questão diz o seguinte, a forma pronominal essa, cadê? Vamos lá. Em essa é a pergunta, estabelece coesão por substituição. Olha a quantidade de questões que nós temos feito a respeito de coesão. A banca ali atrás, nesse mesmo bloco, pediu uma questão, falava sobre coesão. Vamos lá, voltar aqui, ó. Foi coesão por elipse, tá vendo? Aí aqui ela fala de coesão por esclarecimento. E agora na última questão aqui, ó, 19, ela fala de coesão por substituição. Vamos dar uma olhada. Substituição para ver se ela substitui, né? Fala assim, só para voltar aqui, eu estou falando de esclarecimento. Esclarecimento se no lugar de além de tivesse ou melhor, ou seja, se tivesse um ou seja, seria uma coesão por esclarecimento, tá bom? Aqui não é o caso. Agora na 19, coesão por substituição. Vamos dar uma olhada? Você mora em um lugar competitivo? Essa é a pergunta feita pelo ranking. Gente,
o pronome essa retoma a pergunta, retoma o período anterior. Você mora em um lugar competitivo? Essa é a pergunta. Que pergunta? Se você mora em um lugar competitivo. Então, para evitar a repetição, né, ele utiliza um pronome demonstrativo, na função chamada, isso daqui a gente chama de coesão. Vamos colocar aqui, ó, coesão anafórica. Anafórica. Fórica. Ou seja, o pronome essa, ele representa todo o período anterior. Ele faz essa substituição. A 19, portanto, está correta, tá? Quando você quer substituir aquilo que você disse, aí fique atento, tá? Porque isso daqui tem sido cobrado também bastante. Se eu quero retomar, eu utilizo este, esta, isso. Esse, essa, isso, como ele usou aqui, ó, esse. Tá? Se ele quisesse, por exemplo, perguntar para você, o pronome essa na linha tal poderia ser reescrito como esta? Aí fala assim, ó, poderia retomar utilizando esta? Esta não, estaria errado. Por quê, Daniel? Porque o esta, como regra, é um elemento coesivo catafórico. Ele antecipa uma informação, ele não é utilizado para retomar, tá bom? Então, uma questão tranquila. 3 questões falando sobre tipos de coesão. Depois, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, pesquise, dá uma estudada, tipos de coesão, tá? Tá aí, prova de altíssimo nível, né? Analista de tribunal, cobrando alguns tipos de coesão para o candidato que vai fazer essa prova. Cadê a próxima questão? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui mais uma. Questão número 20. Número 20 diz assim, vamos lá. Sem prejuízo da coesão, de novo, e da coerência, o trecho. Essa é a pergunta feita pelo ranking de competitividade dos estados, que metrifica, em uma escala de 0 a 10, todos os cantos do Brasil para classificar as 27 unidades federativas com base em 10 pilares diferentes. Poderia ser reescrito da seguinte forma. Aqui, gente, é uma questão de reescritura, tá? Olha só, reescritura. Só que a banca não cobrou sentido, não cobrou correção gramatical, ela só quer saber se o texto está coeso e se mantém a coerência, ou seja, se o texto mantém a harmonia, mantém uma lógica. E aí, cuidado para você não ficar procurando, Daniel, mudou o sentido. A banca não falou de sentido, não precisa se preocupar com isso não. Vamos lá. Por meio dessa pergunta, ou seja, essa pergunta foi feita, vamos lá, por meio dessa pergunta, o ranking de competitividade dos estados metrifica, em uma escala de 0 a 100, as 27 unidades federativas com base em 10 pilares distintos. O ranking, a pergunta, né, feita pelo ranking, que metrifica de 0 a 100, todos os cantos do Brasil, isso é desnecessário, para classificar as 27 unidades com base em 10 pilares diferentes. Gente, as duas frases estão coesas e coerentes. Tanto a primeira, a original, quanto a proposta de reescritura. Mantém a coesão, Daniel? Mantém a coesão. Todos os elementos estão bem ajustados, as referências estão bem feitas. Mantém a lógica, mantém a harmonia? Mantém também. Ou seja, a número 20 nós podemos marcar também como correta. Certinha a questão número 20. E aí, acertou daí? Tranquilo? Agora responda para mim, qual é o tipo de questão que te traz mais dificuldade de responder? São as questões que cobram texto ou questões que cobram gramática? Já pensou nisso? Vamos dar uma olhada mais uma? Vamos, eu quero resolver mais questão. Cadê a próxima? A questão agora é a 21, só que mudou o concurso, tá? Agora é um concurso para professor da secretaria. Vamos dar uma olhada? O texto fala assim: mas não fica apenas nisso. Em termos de aprendizagem, os dados também mostram dificuldades no que diz respeito à compreensão e à resolução das tarefas. Aí a questão número 21 fala assim: no trecho, a compreensão e a resolução das tarefas, final do 4º parágrafo, a supressão, ou seja, a retirada do sinal indicativo de crase, no A em suas duas ocorrências, resultaria em incorreção gramatical, ou seja, é errado retirar esses sinais indicativos de crase aí. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Lembrando, gente, que quando nós falamos de crase, rapidamente aqui, só para resumir, nós temos a fusão de dois As. Lembra disso? O primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo. Geralmente pode ser um artigo ou o A inicial de um pronome. Eu quero que você se lembre que preposição não vem do além, tá? Não cai do céu. Então eu preciso ter um verbo, ou eu preciso ter um nome. Lembra? Nós falamos sobre transitividade verbal e transitividade nominal. Eu trouxe isso para vocês aqui. Que pedem complemento, pedem algo subordinado a eles, regido por preposição a. E nós temos um artigo
artigo definido feminino, vai aparecer antes de um substantivo, correto? Substantivo definido e feminino. Vamos lá. No que diz respeito à compreensão, ó, se diz respeito a. Se diz respeito, diz respeito a. Compreensão e resolução das tarefas, olha só, é a compreensão das tarefas, é a resolução das tarefas. Então, compreensão é uma palavra feminina? É uma palavra feminina. Então, tem um artigo A? Tem. A crase aqui é o quê? É obrigatória, ela está adequada e é obrigatória. E diz respeito também a preposição. Resolução é uma palavra feminina, é a resolução das tarefas, está bem definida aqui, portanto, também tem o artigo A, tá? Então, eu tenho preposição A nas duas ocorrências, porque eu tenho uma conjunção aditiva. Aí, a fusão desse A preposição com o artigo resulta no sinal indicativo de crase, e esse sinal indicativo de crase é obrigatório. Ou seja, se retirar, resultaria na incorreção gramatical do texto? Resultaria na correção gramatical do texto. Portanto, a afirmativa está correta, tá? Questão 21 está correta. Vamos para a próxima? Vamos lá, espero que você esteja gabaritando aí as questões que envolvam conhecimento de crase. Questão 22. Nenhuma avaliação diagnóstica precisou os prejuízos totais da pandemia para a aprendizagem dos alunos, mas há alguns estudos que ajudam a entender melhor o cenário. Aí a questão número 22 fala assim: a forma verbal precisou poderia ser substituída pela expressão indicou precisamente, sem alteração do sentido e da correção gramatical. Gente, pediu para substituir, você vai lá e substitui. Leia assim, ó. Nenhuma avaliação diagnóstica indicou precisamente os prejuízos totais da pandemia. Nenhuma avaliação diagnóstica precisou os. Ó, aqui é precisou os, tá no sentido de precisar, dar com precisão, indicar com precisão. E é justamente a substituição aqui, tá? Não é precisou do verbo. Não é precisou do verbo precisar. É indicar com precisão. Então, ó, nenhuma avaliação diagnóstica indicou precisamente os prejuízos totais. Posso substituir? Posso. Mantém o sentido? Mantém. Mantém a correção gramatical? Mantém. Portanto, resposta da questão número 22, certa resposta. Gabaritou? Certinho? Tranquilo. Questão de substituição na banca CESP-Sebrasp é abundante, né? E vamos aqui para mais uma. Cadê? Tá lá. Com o fortalecimento das escolas e o distanciamento dos estudantes do convívio educacional, os últimos anos escolares passaram a trazer ainda mais dificuldades a serem enfrentadas, reforçadas pelas desigualdades raciais, socioeconômicas e de acesso à internet. A palavra reforçadas, no final do primeiro parágrafo, poderia ser substituído por robustecidas, sem alteração do sentido do texto. Vamos ver se a gente consegue substituir a palavra reforçadas por robustecidas? Basta substituir. Vamos lá? Com o fechamento das escolas e o distanciamento dos alunos do convívio educacional, os últimos anos escolares passaram a trazer ainda mais dificuldades a serem o quê? A serem robustecidas, a serem reforçadas. Posso? Posso sim, tá? Então, reforçadas e robustecidas, aqui neste caso, nós chamamos de sinônimos. Sinônimos, você já sabe disso, ok? Então, a questão número 23 também está correto, gabarito correto. Pergunto para você, conseguiu gabaritar, conseguiu acertar todas desse bloco? Se você teve dificuldade em algum assunto, recomendo você sempre fazer a marcação e aí você coloca, né, estudar um assunto, funções da partícula C, estudar um assunto crase, estudar o assunto regência verbal. Por quê? As questões servem para você praticar e também para indicar qual é o seu gap. E aí você para e vai recuperar o seu gap fazendo um estudo ou uma revisão, ok? Vou finalizar esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente volta com mais resolução de questões. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.